trata sobre o temor da morte. Tem alguém aqui que não tem medo da morte? Tem medo? Ah, não tem medo? Que maravilha. Eu tenho. Por que nós temos medo da morte? Qual é o motivo, que causa esse medo da morte? É um medo natural. Todo ser vivente, por algum motivo, e em alguma intensidade, vai ter, sim, medo da morte. Qual é o motivo disso daí? Bom, nós viemos de uma cultura em que a morte sempre foi rodeada por cerimônias lúgubres, com símbolos que não são os mais atraentes. Tanto é que a morte, o símbolo dela é o ceifeiro, não é? É aquele esqueleto vestido com aquele grande manto negro com a foice. Mas a morte também, ela é algo que nós, enquanto encarnados, temos aquela questão de nós não sabermos o que tem do outro lado. É como se nós tivéssemos uma porta e, ao atravessar essa porta, nós não tivéssemos a oportunidade de voltar no mesmo estado. É claro que a gente sabe que nós podemos voltar, mas em outras condições. Então, para a gente começar a dar só uma exemplificada sobre essa questão do medo da morte, diz uma lenda que em um reino antigo, o rei dava a todo condenado à pena capital a oportunidade de escolher uma de duas opções. Ou ele poderia ir para o pelotão de fuzilamento, ou ele poderia atravessar a Porta Negra. Geralmente, ninguém se atrevia a escolher a Porta Negra, porque não sabia o que iria encontrar depois daquela porta. E todos os que escolheram a Porta Negra jamais voltaram para contar o que havia depois daquela porta. Então eles ficavam imaginando que tipo de sofrimento poderia encontrar, porque nós pensamos sempre pelo lado negativo, não é? É interessante isso. Nós imaginamos o tipo de sofrimento, mas nós não imaginamos o que nós podemos encontrar de bom do outro lado, nesse caso. Mas de uma certa vez, um daqueles prisioneiros, que estava condenado à morte, ao ser dada a ele a opção, ele escolhe então a Porta Negra. E qual não foi a surpresa dele, que quando ele atravessou a porta, ele encontrou do outro lado a liberdade. Então, a morte para nós, por mais que nós falemos, não tenho medo, é como se fosse essa Porta Negra. É como se fosse, nós imaginamos o que nós podemos encontrar do outro lado. Com o advento do Espiritismo, aí nós recebemos instruções detalhadas daquilo que nós podemos encontrar do outro lado. Mas, voltando ao medo da morte, nós também temos ainda muito medo, porque nós somos extremamente apegados às coisas materiais. E além de ser apegado às coisas, nós somos apegados às pessoas. Porque nós imaginamos que ao morrer, nós vamos perder tudo isso.
E na realidade nada se perde. Os bens materiais ficam. As pessoas, vai haver só uma separação momentânea. Mas nós ainda somos extremamente apegados, então por isso nós ainda temos esse certo temor da morte. E aí a gente pensa assim, mas o espírita não deveria ter medo da morte, não é? Mas, infelizmente, nem todo espírita é um espírita estudioso. Porque é só o estudo que vai dar condições para que nós possamos compreender e abstrair esse fenômeno chamado morte. Cornélio Pires coloca no livro Janela para a Vida um trecho, um poema que ele fala sobre um irmão falando sobre a morte. Então ele começa dizendo assim: a morte, meus irmãos, é coisa à toa. Pregava Iope Incanso albergaria. A morte é o despertar em um novo dia, na luz de nova vida clara e boa. Considero infeliz toda pessoa que não sabe morrer como devia. Medo da morte é pura covardia. A morte é a vida que nos abençoa. Mas nisso, um marimbondo entrou de manso, e ao ferroar o peito de picanço, fez-se na sala um bafafá tremendo. Caindo, ele gritou de voz opressa: estou de infarte, um médico, depressa, socorro, meus irmãos, que estou morrendo. Ele estava falando que a morte, quem tinha medo da morte era pura covardia. Então todos nós imaginamos também, por que ter medo da morte? Será que a morte dói? Será que morrer dói? O que acontece? Então, o medo da morte é um medo natural. Nós não podemos transformar isso em pavor. Então, é um medo de não mais viver. É um medo de que tudo se acabe. Então, esse medo é um efeito da própria sabedoria divina. Já pensou se nós não tivéssemos medo da morte? Como é que nós nos conduziríamos? Já pensou esse trânsito? Como é que seria? Ninguém iria respeitar nada. Se nós não tivéssemos medo da morte, nós todos, no geral, iríamos desencarnar antes do tempo, com toda certeza, porque nós estaríamos colocando a nossa vida em risco constantemente. Então esse medo é natural de todo ser vivente. É um medo natural. E isso é absolutamente normal. Absolutamente normal. Até o Chico tinha medo da morte. E eu vou contar um caso dele aqui. Medo de doer. Muitas pessoas temem a morte e falam assim: se eu fosse morrer, quando eu fosse morrer, se eu pudesse escolher, eu não queria sofrer. E nós, mais uma vez, olhamos o sofrimento pelo lado simples e puro da dor. Mas o sofrimento, que também é necessário a nós, espíritos em marcha evolutiva, mas ainda carregados de imperfeições, de vícios, de compromissos, esse sofrimento ainda é necessário para nós. E nós precisamos compreender isso. E quando nós compreendemos isso, nós aprendemos que o sofrimento, em realidade, não tem somente a face da dor.
ele tem a face do aprendizado libertador. Porque quando nós sofremos, é a oportunidade que Deus está nos dando de nós nos reharmonizarmos com as suas leis, em algo que nós mesmos desarmonizamos no passado. Então o sofrimento não é uma punição de Deus, porque Deus não pune ninguém. É uma oportunidade que nós temos. Então tem muitas pessoas que têm esse medo. Não, eu não quero morrer com esse sofrimento. Mas segundo os espíritos, no instante da morte, ou seja, no momento do nosso desencarne, é como se nós estivéssemos adormecendo. E nós, então, morremos todos os dias. Mas temos também a oportunidade de estarmos despertando, enquanto o nosso tempo de compromisso aqui não se findar. Medo do desconhecido. É aquilo que eu falei sobre a porta negra. Nós temos muito medo do desconhecido. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira fazendo uma mesma coisa porque tem medo de se aventurar em algo diferente. Então nós vivemos sempre com muito medo do desconhecido, do arriscar-se, do fazer a mais. Nós temos medo. E nós não devemos ser assim. Porque Deus nos deu a capacidade de fazer o que nós gostaríamos de fazer. Nós só precisamos colocar um pouco de coragem. Nós só precisamos colocar ação no nosso desejo. Então, nós não podemos ter medo do desconhecido. Com a doutrina espírita, a vida espiritual, ela foi descortinada. Nós sabemos de tudo o que acontece lá. O que o Frederico é aqui, é o que o Frederico vai ser lá. A única diferença é que o corpo material fica. O corpo material não vai. Mas é exatamente. Então, nós não precisamos nos preocupar. Será que eu vou para o umbral? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? E por falar nisso, se materializasse aqui um espírito de luz e falasse: estou convidando todo mundo para ir para o céu. Quem gostaria? Quem gostaria? Levanta a mão, só para mim saber. Pouca gente, hein? E se ele falasse assim, dessas pessoas, os outros que não levantaram, eu não quero nem saber. Mas e se ele falasse para essas que levantaram? Só porque é agora. Quem que ainda queria ir? Ó, tá vendo? A maioria de nós, mesmo tendo essa oportunidade, nós já nos apegamos aos nossos teres dessa existência, que é o material, que nos prende. Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho aquelas pessoas que dependem de mim. Então nós somos extremamente apegados ainda. E não podemos temer o desconhecido. É o medo de sofrer também que causa, né, o medo da morte. Sofrer com a perda de tudo isso que foi construído. Eu trabalhei tanto e agora que eu tenho a oportunidade de desfrutar, está chegando a hora. Aí treme, né? A barriga gela. Ainda bem que a gente não sabe a hora do desencarne, né? Já pensou se a gente soubesse e fosse aproximando? Já pensou a agonia? Não deveria ser uma coisa muito boa, não. Até nisso Deus é muito bom, né, Abílio?
Então nós não podemos ter medo de sofrer. Nós temos o compromisso, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos aqui para conviver bem com todos, conviver de forma fraterna. Conviver de forma fraterna. Mas nós não estamos pregados a ninguém. Nem a pai, nem a mãe, nem a esposa, esposo, nem a filhos. Não estamos pregados a ninguém. Cada um de nós é uma individualidade, com os seus próprios compromissos. E cada um de nós tem o momento certo de retornar ao plano espiritual. Então nós não temos que ter medo de sofrer. Nós temos que viver bem o tempo que nós temos aqui. É o medo de perder também, né? Adenauer Novaes coloca assim, ó, o medo da morte é o medo do ego de desaparecer. Por esse motivo, o indivíduo, movido pelos desejos egóicos, apega-se ao corpo como se ali estivesse sua própria essência. Nós temos essa questão desse apego. E nós temos que lembrar que nós não somos esses corpos. Nós somos espíritos. Esses corpos são para nós vestimentas momentâneas, temporárias. A morte nos assusta, porque nós duvidamos do futuro. E porque nós temos que abandonar tudo aquilo que nós deixamos aqui ou construímos aqui. Quando eu era criança pequena, não era em Barbacena, tá? Eu sou de Goiás, não sou de Minas. A gente via muita história daquelas fazendas que tinham casas mal assombradas. E hoje, depois de conhecer o Espiritismo e estudar um pouquinho, a gente compreende que essas casas mal assombradas nada mais eram do que as casas daqueles indivíduos que não conseguiram se desapegar daquilo que achavam que era deles. O que é nosso aqui? Sabe que eu falo assim, o meu carro é minha propriedade? Não, eu tenho usufruto daquele carro. Minha casa? Não, eu tenho usufruto daquela casa. Tudo de bem material aqui, nós apenas usufruímos. Não é propriedade nossa. Porque ao partirmos, tudo vai ficar aqui. E se a gente acumula demais, ainda vai ficar briga, né? Além dos bens materiais, ainda fica briga. E os espíritas? Será que os espíritas também têm medo da morte? Não deveria, né? Mas aí é aquilo que eu falei no início. Para que nós vamos perdendo esse medo da morte, nós precisamos estudar. Para que nós possamos efetivamente compreender esse fenômeno, que é apenas a passagem do espírito encarnado para o seu estado de desencarnado. Mas para isso nós precisamos estudar. Mas aí a gente fala, mas como eu falei antes, até o Chico tinha medo da morte. E aí eu pego e penso assim, bom, se o Chico tinha medo da morte, então eu também tenho direito de ter medo da morte, né? Todo mundo já escutou aquele caso do Chico do avião, não é? No programa Pinga Fogo, de 1971, então, quando ele estava sendo entrevistado, o entrevistador pediu para que ele contasse o fato do avião. E ele, então, conta que ele estava saindo de Uberaba para ir até Uberlândia. Não, até Belo Horizonte. E o avião,
saiu de Uberaba, fez um pouso rápido em Araxá, e quando levantou o voo de Araxá rumo a Belo Horizonte, daí uns 15 minutos de voo, o avião pegou uma zona de muita turbulência. E os passageiros todos começaram a ficar apavorados. Quem já pegou turbulência aqui em avião? É uma delícia, não é? Fala a verdade. É uma maravilha. Você pensa assim, é agora. Pois é, e o Chico nesse avião, tentando manter aquela tranquilidade, né, concentração. E o povo começou aquele desespero, né? Uns gritam daqui, outros gritam dali. E ele foi começando a entrar naquele clima, né? E começou a gritar também. Ai, meu Deus do céu, me acode. Acode a gente, Nossa Senhora da Aparecida. E começou a clamar aquilo dali. E o povo tudo gritando, aí vem o comandante e fala, né, os passageiros, que aquilo era apenas um fenômeno natural, mas que iria até favorecer a viagem, que a viagem se tornaria mais curta, eles chegariam mais rápido. Aí uns falam, mais rápido no outro mundo, desse jeito? E o Chico, então, começou também naquela questão, né? E começou a ficar apavorado e gritando ali. De repente, vem vindo Emmanuel. Emmanuel era bonzinho com o Chico, né? Que escândalo é esse? Mas o senhor não está vendo que nós estamos em risco de vida? Sim. E daí? Vocês estão achando que vocês são privilegiados? Tem muitas pessoas em risco de vida. Mas nós vamos morrer. Muitos vão morrer também. E aí ele diz, mas a hora da morte eu estou com medo, estou apavorado. E eu vou gritar. E continuou gritando. E Emmanuel então vira para ele e fala, se você vai morrer, então morra com educação. Pare de gritar. Não ia mudar nada. Mas então, se o próprio Chico teve esse medo, imagina a gente, né? Mas quando nós estudamos, quando nós buscamos efetivamente absorver esses ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona, nós vamos ver que esse medo da morte, ele não é mais assim permissível para a gente. Porque o medo do futuro, ele tende a desaparecer. Porque nós compreendemos que a nossa vida, a nossa existência é uma só. E quando eu falo a nossa existência, eu não estou falando da existência deste corpo. Eu estou falando da existência espiritual, do ser espiritual. Ela é única, é uma. Nós temos diversas experiências no mundo material. E segundo a espiritualidade, essas experiências nossas no mundo espiritual, que nós chamamos de encarnação, é apenas um dia de trabalho para o espírito. Então nós estamos aqui a trabalho. A nossa hora vai chegar. A nossa hora vai chegar. Uma coisa é certa, quem não morre de novo, de velho, é certeza. Não tem como escapar. Tá? Então, quando nós buscamos então compreender esses ensinamentos da doutrina espírita, o medo da morte ele tende a desaparecer. Mas ele tende a desaparecer é pela compreensão, pelo entendimento do fenômeno. E isso realmente é o que dá condições para que nós possamos afastar esse medo da morte. Porque a morte, na realidade, para o espírito, é a libertação. Nós estamos presos. Nós estamos presos. É uma prisão temporária. Tá? Porque nós temos que cumprir um objetivo aqui. E todos nós temos um momento certo.
tirando aqueles casos de suicídio, no geral, todos nós temos um tempo para ficar aqui e vamos desencarnar no momento programado, para que isso aconteça. Então ninguém morre de véspera, exceto o peru, né? Como diz o adágio popular, né? E aí, tem um escritor brasileiro, já desencarnou, era Júlio César de Melo e Souza. Quem já ouviu falar dele aqui? Muito bem. Malbataan. Ele usava esse codinome para escrever sobre, vamos dizer assim, as terras da Arábia, né? E num livro dele chamado Maktub, ele fala sobre essa questão, porque Maktub parece que estava escrito ou está escrito. E ele conta nesse livro, resumidamente, que a Mônica falou que eu não podia passar hoje de 2 horas aqui, que um jovem inglês estava no seu apartamento, quando de repente batem à porta. Quando ele foi atender, abriu a porta, ele se depara com quem? Com o ceifeiro. E o ceifeiro fala para ele, eu vim te buscar. Aí ele fala, não, mas isso é uma injustiça. Eu sou muito novo, eu não aproveitei a vida. Aí tanto falou que o ceifeiro falou para ele, tudo bem então. No dia que eu vier te buscar, eu mando um aviso. O ceifeiro foi embora, ele fechou a porta, correu, arrumou as malas e partiu em uma viagem pelo mundo. Atravessando os oceanos, ele no convés dos navios, naquela tempestade terrível, e aquilo ali para ele era a coisa mais natural. E os marinheiros depois relatavam que viam do lado dele a figura da morte. Mas ele não interpretava aquela tempestade como um aviso de que o momento dele havia chegado. Fez safari na África, passando do lado de feras, mas ele não interpretava nada daquilo como aviso. Na América do Sul, atravessou rios cheios de piranhas, crocodilos, jacarés, mas ele não interpretava nada daquilo como sendo aviso. Até que um dia ele retorna ao seu apartamento. E quando ele está prestes a começar a desfazer as malas, bate na porta de novo. Quando ele abre a porta, quem está ali? O ceifeiro. E ele fala, eu vim te buscar. Não, nós temos um compromisso. Você ficou de me avisar o dia que você vinha me buscar. E eu não recebi nenhum aviso. E o ceifeiro, então, relata todos os avisos que foram dados. E ele falou, não, esse negócio de indireta não é comigo. O aviso tem que ser direto, tem que ser específico. E o ceifeiro, então, fala para ele, tudo bem, então no dia que eu vier te buscar, você vai ver uma mulher alta, branca, vestida de preto, tocando piano e a música tal. Aí ele solta aquela gargalhada, fala, então eu nunca vou morrer, porque jamais eu vou sair de dentro desse apartamento. E se dirigiu à janela do apartamento para ventilar, né? Quando ele abriu a janela do apartamento, o que ele viu no apartamento da frente? A mulher branca, alta, vestida de preto, tocando piano e a música tal. Caiu duro, né? Não tem como nós fugirmos. Quando chega o nosso momento, é aquele dali e não adianta chorar para pedir mais um pouquinho. Por isso, nós precisamos bem aproveitar o nosso tempo enquanto nós estamos aqui. Kardec coloca no capítulo 2 do Céu e Inferno, assim, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento
e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a vida espiritual. Então a gente pode perceber aí, né? Se nós estamos então ainda tão apegados a essa vida material, quanto mais apegado, segundo Kardec, mais atrasado nós ainda somos. Leon Denis coloca assim: enquanto, enfim, após uma existência bem completada, vier a hora solene, será com calma, sem pesar, que acolherá a morte. A morte que os homens envolvem com sinistro aparato. A morte, espanto dos poderosos e dos sensuais. E que, para o pensador austero, não é mais que a libertação, a hora da transformação, a porta que se abre para o império luminoso dos espíritos. E Richard Simonet coloca que ele tem um livro, né? Quem tem medo da morte? E lá nesse livro ele relata que ele estava fazendo uma palestra sobre esse tema no Rio Grande do Sul. E quando ele terminou a palestra, estava ali no momento de responder as perguntas, chegou uma jovem para ele e falou assim: o tema impressiona-me sobremaneira. Por isso compareci a esta reunião, mesmo não sendo espírita. Devo confessar, entretanto, que após seus esclarecimentos, eu que sempre senti medo da morte, agora estou apavorada. A morte. Para muita gente, a gente pergunta: tem medo da morte? Eu falo: não. Se ela vier de repente, não. Mas se ela estiver escondida, né, esperando. Porque, a nossa imaginação é tão fértil que nós imaginamos que a morte, quando ela vier, ela vai estar sempre escondida para nos pegar de surpresa. Nós temos medo dos espíritos quando está escuro, porque se acender a luz, não, aí acaba o medo. Por quê? Qual a diferença? Tem gente que tem medo não é dos espíritos, tem medo do escuro. É diferente uma coisa da outra. Então, nós temos que ir sabendo diferenciar aí. Aí eu falo assim: tem medo da morte? Olha, medo eu não tenho, mas eu procuro evitar encontrar essa danada, né? Não quero, não faço questão de ter uma relação mais próxima com ela. Sêneca, ele disse o seguinte, que nós temos que olhar para os mortos como para os ausentes. Pensando assim, nós não nos enganaremos. Se nós pensarmos que aqueles que partiram ou retornaram antes da gente, como se eles tivessem feito efetivamente uma viagem, nós não vamos pensar ou encarar como o fim desse contato, porque nós podemos estar em contato com eles pelo pensamento. Se nós nos concentramos, se nós pensamos fortemente naquele ser, ele pode estar efetivamente ligado até nós. Muitas vezes nós pensamos que para que ele esteja do lado de nós, efetivamente o espírito tem que estar do lado. Nós pensamos muitas vezes que para que haja uma psicografia, uma psicofonia, o espírito tem que estar ligado, do lado aqui da pessoa. Será que isso é verdade? Não, de maneira alguma. O fluido cósmico, que é aquilo, tudo pelo qual o universo é envolvido, é esse contato. Quanto mais evoluído o espírito, de qualquer lugar onde ele esteja, ele pode estar influenciando aqui, ali, em muitos lugares ao mesmo tempo. Não precisa estar do lado. Então, o ser também não tem que estar do lado, porque nós vamos até ele em pensamento, e ele vem também até nós em pensamento. A morte não é mais do que o regresso à verdadeira vida. É Cipião.
E Confúcio disse que nós aprende a bem viver e bem saberás morrer. Porque na realidade, a nossa vida material aqui, na realidade, é uma preparação para o nosso desencarne. Nós falamos assim, ai, parabéns, hoje é seu aniversário, mais um dia de vida. Eu falo, não, parabéns, é menos um ano que eu tenho que passar aqui. É mais um ano mais próximo do nosso retorno. Não é? Só porque a gente não pensa assim. Por quê? Porque se a gente pensar assim, a gente começa a não querer mais comemorar o aniversário, né? Vamos deixar esse negócio de lado. Vamos esquecer isso. A morte na visão espírita. Emmanuel coloca para a gente no livro Justiça Divina, então assim, toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala do céu, como sendo estância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe, por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação, em atendimento às ordenações da vida maior, é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Então, a doutrina espírita tem esse papel de nos esclarecer, de trazer para a gente o consolo, o conforto e a certeza da continuidade da vida. Que aqui nós estamos mais uma vez. Quantas vezes nós podemos dizer que nós já estivemos aqui? Eu não sei. Quantos erros nós cometemos? E nós só teremos o direito ou mereceremos deixar este planeta quando todos os erros aqui cometidos estiverem completamente sanados.
E aí, para a gente poder encerrar, eu vou colocar, não vou dizer que eu vou recitar, porque isso aí é só para quem tem esse dom, né? Eu vou ler aqui, então, 2 poesias. Para mim são muito bonitas. A primeira é de Alda Pereira Pinto. E o nome da poesia é Eu Nunca Serei Pó. Então ela diz assim: eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito, e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo, e pouco importa, que vire pó a minha carne morta. Se desta carne livre evolverei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, seja a luz negra ou dourada. A luz não se rebaixa às sepulturas, podendo ter seu brilho nas alturas, ou mesmo lá no caos, abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária apenas, com que Deus veste todo ser etéreo, só para realizar o seu mistério, tantas e estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo dessa soturna deusa de destroços, chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não a recebe em seu batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música ou no verso, entre as estrelas caras do universo, quando da carne me encontrar despida. Então, essa é a certeza nossa. Nós nunca seremos pó. A tendência nossa é brilhar cada vez mais. O tempo que vai levar para que esse brilho atinja a sua culminância depende única e exclusivamente de nós. E tenhamos também a certeza de que nós retornaremos aqui, nesse planeta, para outras tantas quantas experiências forem necessárias para que nós possamos nos reharmonizar com as leis de Deus, que nós mesmos desequilibramos. A outra poesia é de Alta de Souza e chama Fio Partido. E diz assim: fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Fugir neste anseio infindo à treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo, será morrer? E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca, será morrer? Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, esse voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Então nós, na verdade, quando chegar o nosso momento de partir ou de retornar, nós estaremos efetivamente e literalmente quebrando os laços que prende o espírito ao corpo. E isso que se chama morte é simplesmente para a parte orgânica, biológica, que é o corpo material. O espírito nunca morre. Nunca morre. E Jesus disse assim, né? Tem uma fala de Jesus, isso está no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, nós temos aqui demonstrar e viver a fé que nós estamos construindo. Porque se nós não fizermos isso, é porque nós ainda não conseguimos construir a fé em nós. Porque quando nós efetivamente construirmos essa fé, nós viveremos em paz, mesmo sabendo que um dia nós teremos que retornar ao plano espiritual. Então, muita paz e que Jesus nos ilumine hoje e sempre.